Olá, começa agora o programa Questão de Ordem. Certamente você já ouviu, leu em meios de comunicação, reportagens, análises com o termo Estado Democrático de Direito. E ele ganha notoriedade dependendo de acontecimentos políticos, durante o impeachment da ex-presidente Dilma, na pandemia, agora na condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, como este Estado funciona? Quem garante o exercício de direitos individuais e sociais e que os poderes não avancem uns sobre os outros? Bom, debate importantíssimo e por isso eu trouxe ao estúdio o vereador Wagner Romão e também o Paulo Braga, que é advogado especialista em direito constitucionalista. Lembrando, que o debate vai acontecer, farei as interrupções apenas quando o necessário. Eu vou começar, Paulo, com o senhor e primeiro relembrando as minhas aulas de história, tá? Porque voltando lá para 1700, relembrando o rei Luís XIV na França, conhecido como o Rei Sol, ele disse, ou teria dito, o Estado sou eu. E que dá um sentido de centralização total, de poder, que ele controlava tudo, a segurança, a conta do governo, acordos internacionais. E com o tempo, com a morte do rei absolutista, perdeu o sentido, Então, por favor, nos contextualize, o que é este Estado de Direito, como ele funciona para quem está nos assistindo. Seja bem-vindo ao programa Questão de Ordem. Muito obrigado, é sempre uma alegria, agradeço a Câmara Municipal e aqui em nome do vereador Wagner Romão, muito obrigado, é uma honra, inclusive participar ao lado de uma referência na ciência política, então sinto realmente lisonjeado. Realmente é uma frase, digamos assim, secular, o Estado sou eu, isso era uma ideia bastante imperativa, absolutista de uma concentração de poder. Acho que realmente era isso, concentração de poder e com o passar dos anos, nós temos vários fatores históricos, a própria independência dos Estados Unidos, alguns instrumentos jurídicos, mas um marco, talvez assim, um marco central, um marco histórico foi a Revolução Francesa, que vai redesenhar e remodelar esta ideia de Estado, a partir até de um manifesto de um estudioso, o abade de Sieyès, Joseph Emmanuel de Sieyès, que vai dizer o seguinte: olha, o poder, na verdade, pertence ao povo. A partir de uma construção, assim se tem, então, uma distribuição, não mais uma concentração de poder, mas uma distribuição de poder e também uma distribuição de competências, ainda vista na Constituição do Brasil, por exemplo, em outros instrumentos constitucionais, que é a formação dos poderes do Estado, legislativo, judiciário e poder executivo, que, muito embora tenha sido um pensamento também muito antes, até da própria Revolução Francesa, mas foi desenhada a partir desse marco histórico para se dizer, olha, o melhor funcionamento do Estado e da máquina estatal se dá quando você tem a oportunidade de distribuir as competências em pessoas diferentes. E partindo sempre desse pressuposto de que o detentor do poder é o povo, nessa ideia de uma democracia num sentido formal. Todo poder emana do povo, em um sentido formal de democracia. Depois eu vou querer saber, sobre esta teoria e sobre a prática também do povo à frente das decisões. Bom, participa do programa o vereador Wagner Romão. Como é que você define, o Estado Democrático de Direito, o que tem que acontecer para, de fato, ele existir? Seja bem-vindo ao programa Questão de Ordem. Obrigado novamente, prazer estar aqui. Doutor Paulo, um grande prazer também estar contigo. A ideia do Estado de Direito, ela está muito ligada ao fato de que, na transição entre regimes autoritários, ou pelo menos regimes
regimes absolutistas, citou o Luís XIV, né? Regimes absolutistas ou pelo menos regimes autoritários, como é o que a gente costuma nomear, né? A partir desse, por exemplo, no caso do Brasil, né? Nós passamos por um período autoritário entre 64 e 85, houve um golpe de Estado em 1964 que deixou de lado um Estado de direito, né? De certo modo um Estado democrático de direito também, que era regido por uma Constituição e, de repente, um golpe colocou essa Constituição abaixo, desrespeitou essa Constituição e se iniciou um outro regime político, né? Então, um regime político autoritário, onde uma fração das Forças Armadas determinava aqueles que deveriam seguir, né? Ditava as regras do país, né? Então, o Estado de Direito ele está muito ligado ao fato de que aquilo que deve nos orientar, as nossas normas, o próprio comportamento, inclusive, dos agentes políticos, né, da sociedade de maneira geral, ele deve estar sob uma Constituição, ou seja, uma carta constitucional que tem a sua legitimidade emanada, né, do povo, seja por quais meios, né, isso fosse se colocar. A ideia do direito ele está ligado à ideia da Carta Constitucional, que está sob todos os poderes, que regulamenta, que estabelece com muita clareza, né, aquilo que vale, aquilo que não vale, né, o que é a cidadania, ou seja, quais são os direitos que valem para todas as pessoas, né, todas as pessoas que habitam aquela comunidade política, aquele país, aquela república, né? E a ideia do democrático, ela enfatiza, né? Ela é um adjetivo, né? Que enfatiza essa ideia de que a democracia é que sustenta, afinal de contas, esse Estado democrático de direito, né? Esse Estado de direito. E claro, há uma variação enorme sobre... Democracia também é um termo muito amplo, né? A gente pode considerar, aliás, é uma grande disputa hoje sobre o que afinal de contas é democracia, o que não é democracia. Né? Mas a ideia central do Estado Democrático de Direito, ela está ligada a esses dois elementos. Primeiro, estamos todos e todas sobre uma Carta Constitucional que estabelece os regramentos, que estabelece o sistema de eleições, que estabelece a legislação, que identifica direitos, né? Direitos civis, direitos políticos, direitos sociais, direitos difusos, né? Que estabelece quais são as instituições que ordenam esse país, né? Então, isso é fundamental, ou seja, e mais do que isso, né? Numa república federativa como a nossa, estabelece também os papéis de estados, de municípios, né? Então está tudo sob a Constituição, tudo aquilo que é lei. Então, por exemplo, nós estamos aqui na Câmara Municipal, nós não podemos, sob hipótese nenhuma, aprovar uma lei aqui que seja inconstitucional, que seja contrária àquilo que está expresso na Constituição. Né? Todos os agentes políticos, todas as instituições políticas estão sob essa lei, essa grande lei que é a Constituição. E a ideia de democracia, né? Essa ideia de que não basta ser um Estado de direito, é preciso que ele esteja sustentado por uma participação da sociedade, por uma participação dos cidadãos, dos cidadãs, que dão legitimidade para esse Estado de direito. Esse, me parece, é uma síntese do que esse nome, né, Estado Democrático de Direito, esse termo, estabelece. Paulo, na resposta agora do Wagner Romão, ele fala sobre a questão da Constituição, né? Essa Constituição de 1988 é, de fato, um marco que garante os direitos dos cidadãos? Logo no primeiro artigo diz, né, abro aspas, a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito, fecho aspas. Qual que é a importância do que fora realizado pelos 559 parlamentares? E a Constituição, ela é atual, ela precisa de mudanças, ela precisa de atualizações? Bom, no meu modo de pensar, eu não tenho nenhuma dúvida de que a Constituição de 88 primeiro, foi a Constituição mais longeva da história, sem qualquer ruptura institucional. Isso é muito importante. Sim. Foi a Constituição que nos libertou de um regime autoritário, muitas vezes, por que não dizer violento, e
nos trouxe até os tempos de hoje. Isso uma questão muito importante. E acho que o Constituinte de 88 foi muito feliz. Muito feliz porque, primeiro, que, de certa maneira, ele trouxe, procurou trazer todos os interesses, todas as questões de interesse da sociedade nesse instrumento constitucional. Nós temos uma Constituição analítica que aborda inúmeras questões, não só questões materialmente constitucionais, mas questões formalmente constitucionais. Então, esse é um ponto. De fato, uma Constituição que, sim, precisa de alguma alteração, o que é comum em qualquer sociedade, porque os comportamentos na sociedade, a sociedade muda. Mas é também preciso ter uma certa cautela, né? Veja, a Constituição do Brasil já passa de mais de 100 emendas, né? Mais de 130 emendas. Isso, de certa maneira, não é comum para as Constituições. Por quê? As Constituições são textos duradouros, né? Elaborados para que tenha uma longevidade com alguma alteração quando isso for necessário para a adequação da sociedade, né? Mas nós não podemos ter, de forma assim, ter como hábito alterações do texto constitucional, como às vezes se vê. Então, isso também é algo que é importante. Mas, sem dúvida, a Constituição de 88 é um marco, como eu disse, é a Constituição mais longeva no sentido de qualquer ruptura constitucional, né? E certamente ela trouxe sim uma nova fase, um novo momento para a sociedade brasileira, sem dúvidas. Wagner Romão, com tudo que aconteceu recentemente, né, na minha abertura eu citei, com o impeachment da ex-presidente Dilma, na época da pandemia, muitas pessoas falando, meu direito de ir e vir, eu preciso trabalhar, eu quero, e aquela disputa em relação à saúde, e o que está acontecendo hoje também. Como é que você enxerga a Constituição brasileira, que também é constantemente colocada em xeque, né? Com o tempo, muitas pessoas falam, precisamos atualizá-la, vamos mudar este texto, porque o que aconteceu em 88 agora é diferente. Como é que você enxerga este papel da Constituição brasileira na garantia deste Estado democrático de direito? Então, toda a Constituição ela expressa muito o momento histórico no qual ela foi construída, né? Foi aprovada, foi discutida. Eu acho que uma coisa que a gente sempre, né, eu trabalho muito isso em sala de aula, inclusive, com os alunos e com as alunas, é o fato de que a Constituição brasileira, o processo constituinte, que se inicia em 86, né, com a eleição de deputados federais, senadores, uma parte dos constituintes eram de senadores já eleitos, né, então tem toda uma polêmica a respeito disso, mas ela absorve muito do que foram as lutas sociais desse período do final dos anos 70 e ao longo dos anos 80 na sociedade brasileira, né? Então toda aquela efervescência de movimentos sociais, eu lembro sempre que a gente vivia numa sociedade em que ela estava transitando, ela estava no final da sua transição do mundo rural para o mundo urbano, né? A gente vivia ali nas grandes cidades problemas muito graves. A gente continua vivendo problemas muito graves Sim. hoje, né? Mas naquela época, ainda no final, no início dos anos 80, nós tínhamos uma inflação galopante, né? Muito maior do que nós temos hoje, mas assim, imensamente maior do que nós temos hoje, um grave problema social. A gente tinha grandes metrópoles com muitos problemas em termos de equipamentos públicos, de saúde, de educação, de regularização fundiária, de moradia, né? De problemas ambientais gravíssimos, né? E a Constituição de 88, ela absorve toda essa efervescência que articulou movimentos sociais, instituições como a própria OAB, né? A Organização dos Advogados do Brasil, Associação Brasileira de Imprensa, CNBB, né, a Igreja Católica, muito bem articulada, Sim. Universidades.
E mesmo numa configuração de eleição de deputados constituintes, né, e senadores ainda muito conservadora, é ali que nasce a ideia do centrão, né? Ali já no meio, do meio para o fim do período constituinte, o próprio campo progressista teve muita capacidade de influenciar nos rumos da Constituinte, né? Houve ali um processo muito interessante de um ambiente realmente democrático, de debate interno, as audiências públicas, né? As comissões e subcomissões. Ela foi liderada pelo deputado Ulisses Guimarães, ela tinha como relator o deputado Mário Covas, né? Ou seja, ambos de um campo progressista dentro do MDB, do antigo PMDB já, né? Então, ela foi muito descentralizada na sua discussão, né? Ao contrário de praticamente todas as outras constituições, todas as outras constituintes, né? Todos os processos de elaboração de constituições que a gente teve no Brasil, talvez a exceção da Constituição de 46, né? Que também foi uma Constituição num ambiente democrático. Final da Segunda Guerra Mundial, final do Estado Novo, início de um período democrático, né? Eleição de deputados, deputadas para estabelecer a Constituição, mas nada parecido com o que foi o processo constituinte 88. Né? Havia um elemento muito importante que eram as emendas populares. Né? As emendas populares, então isso estava presente dentro da possibilidade, né? Me desculpa me alongar aqui sobre a Constituição, Fique mas à vontade. Eu acho que é importante a gente ter a dimensão de que essa ideia do Estado democrático, ela está inserida, ela foi respeitada, ela está inserida dentro do próprio processo da Constituição. Né? Então, houve muita mobilização popular. A população pôde, através das emendas populares, estabelecer orientação para os seus deputados, para os constituintes. Né? Então, a própria lei do Sistema Único, o próprio capítulo da saúde, que vai originar, né, que vai estabelecer as bases do Sistema Único de Saúde, que vai ser aprovado em 1990, né, 2 anos depois da Constituição, aquilo que demorou muito, mas acabou sendo o Estatuto da Cidade, né, em 2001, mas que também está ali com as suas bases na Constituição. Toda a questão da mudança de parâmetros sobre como tratar as populações indígenas na Constituição de 88, né? Até 88, o indígena era visto como um incapaz, como, né, algo como talvez até um não ser vivo, né? Não era um cidadão, né? Não era, o indígena não era visto como um cidadão para as constituições anteriores, né? Então, assim, tem diversos capítulos na Constituição que vieram capítulos ou artigos que vieram a partir dessa mobilização, né? Me lembro que né, eu era garoto, passava na televisão, né? Então você tinha ali um pouco de um acompanhamento do processo constituinte. Então, acho que esse aspecto é muito importante. Então, a Constituição de 88, ela é muito marcada por esse período. E depois ela passou a ser muito emendada, realmente, porque mudou a configuração de forças, a correlação de forças dentro do país. A gente entrou num período em que pelo menos 2 governos, né, de caráter neoliberal, Fernando Collor de Mello e o próprio Fernando Henrique Cardoso, passaram a alterar a Constituição, porque a Constituição se dá nos marcos, digamos, pré-neoliberalismo, né, pré-políticas neoliberais. Ela é uma Constituição cidadã, né, tem esse apelido não por acaso, porque ela prevê manutenção de direitos sociais, ela cria direitos sociais. Então ela dá uma agenda para o país, que era uma agenda que não estava colocada antes. Né? A nossa Constituição ela é longa porque, né, tem muita gente que compara a Constituição brasileira com a Constituição norte-americana lá do início do processo de independência dos Estados Unidos. E ela é longa porque tem muito para fazer. Né? Tem muita coisa para fazer. O capítulo dos direitos sociais na Constituição brasileira, ele é longo realmente, porque é saúde, é educação, tudo que mudou, né, no processo das políticas públicas, das políticas sociais ao longo desse período, vem da Constituição de 88 e vem de uma grande demanda da população e dos movimentos sociais. Paulo, quero fazer uma provocação a você agora. Na sua primeira resposta você falou sobre o povo, né? Que é muito importante ele ser este protagonista, ele tem o direito de votar, ele tem o direito de ser eleito também. Agora, a falta de informação da população sobre quais os direitos garantidos pela Constituição
também dificulta a procura por eles quando é necessário? E eu já emendo, o Estado democrático de direito se fundamenta, se legitima a partir da crença, né, de que o poder estatal emana do povo. Mas na prática, ele funciona? Porque se ele não funcionar, não começa a se perder uma credibilidade sobre o que de fato ele deveria ser ou ele deveria garantir? Sim, eu queria só, antes, se me permite, pegar aqui uma oportunidade, o professor Wagner Romão disse muito bem, uma construção longa, mas também por uma razão, Romão, porque o Constituinte de 88, ele também foi precavido. Ele melhor inserir na Constituição, né? E acho que a história do Brasil atesta isso. Bom, mas e aí, voltando à sua pergunta, educação, informação. As pessoas precisam ter conhecimento do mínimo, e esse mínimo muitas vezes falta, né? O que eu tenho direito, e claro também o que eu tenho de obrigação, o que eu posso exigir do Estado, qual o papel do Estado, são informações que nos parece que são básicas, mas que falta. E essa falta muitas vezes implica numa valia menor desse poder, na minha leitura, desse poder do povo. Ou seja, se você não tem educação, não tem conhecimento de seus direitos, você, de certa maneira, fica fragilizado perante a sociedade, perante o Estado e, muitas vezes, também deixa de dar valor àquilo que certamente é o que temos de mais importante, a nossa ferramenta mais importante enquanto integrantes do corpo social, que é o voto. Que é o voto. Isso assim, não por acaso, né? Não por acaso, é um direito fundamental que não é passível de qualquer alteração na Constituição, por exemplo, dada a grandeza, né, deste direito. Mas, realmente, a falta de informação, a falta de educação. E Wagner, como que a gente combate isso então? Porque seria muito importante todo mundo saber os seus direitos, saber alguma coisa sobre a Constituição, perceber que algo está fugindo daquilo que é o necessário. Eu acho que tem muito, assim, há alguns elementos da Constituição brasileira que poderiam ser muito mais utilizados, né? Eu acredito muito nessa ideia de participação da sociedade. A Constituição de 88, ela é a primeira em que, além da ideia de que todo poder emana do povo que o exerce por meio de seus representantes, né? Logo depois dessa frase tem ou diretamente na forma da Constituição ou da forma da lei, né? Então, a Constituição de 88, ela coloca, de um lado, a ideia de democracia representativa, e aí é isso que Paulo comentou, né? O poder do voto, votar em representantes no nível municipal, no nível estadual, no nível nacional, no nível federal. Embora os conselhos de políticas públicas não estejam no texto constitucional, ele fala muito de participação, então fala de controle social, ele fala de participação da comunidade, ele fala de gestão democrática no ensino público, né? Então ele aponta ali a existência de alguma outra coisa em termos de participação das comunidades para além do voto, portanto, para além da democracia representativa. E do lado da democracia direta, diretamente nos termos dessa Constituição ou nos termos da lei, ele coloca 3 possibilidades novas ali. A primeira é o referendo, a segunda é o plebiscito e a terceira é a legislação de iniciativa popular, né? Que diversas leis orgânicas, tanto as constituições estaduais como as leis orgânicas municipais, passaram também a ter também no seu texto, né? A prever isso no seu texto.
Campinas não é diferente, né? Nós temos aqui na Câmara uma comissão de legislação participativa que deveria, né? Infelizmente acho que o parlamento não está conseguindo fazer isso, mas ela deveria acolher propostas da sociedade, tratar essas propostas, ou seja, dar um texto legislativo para elas e colocar para votação. Quer dizer, a gente tem essa possibilidade dentro da lei orgânica municipal e dentro do próprio regimento da Câmara. E nós utilizamos muito pouco isso, né? E aí eu acho que a população talvez prefira, às vezes, fazer até um caminho mais convencional, né? Bate na porta de um vereador, bate na porta de um deputado, do que usar esse instituto da participação direta, né? Mas plebiscitos e referendos, eu acho que são elementos muito interessantes em que se convoca a população a opinar sobre um determinado assunto. E nós, em nível nacional, nós tivemos muito poucos desses, né? A própria revisão sobre o regime de governo, sistema e regime de governo, monarquia ou república, parlamentarismo ou presidencialismo, isso foi nos anos 90. Depois, outro grande referendo foi o referendo das armas, né? Do desarmamento, lá em 2005. E depois a gente praticamente não me lembro, acho que foi o último. Aqui em Campinas a gente teve dos distritos, dos distritos, mas que também, né, quer dizer, é uma coisa bem abstrata, né? Porque infelizmente nós também não conseguimos, no nosso país e nos municípios, ter um elemento de participação e de democracia local que seja realmente importante. Infelizmente, as nossas subprefeituras em Campinas, elas têm muito pouco poder. Tem muito pouco poder, né? Eu conheço, né, eu estive no Canadá uma vez. No Canadá você tem uma metrópole como Montreal, por exemplo. Lá você elege o prefeito e elege também 16 subprefeitos que podem ser de outros partidos que não o partido do prefeito. E ali você tem uma convivência, né? Relativamente harmônica, porque se entende que faz parte, né, tomar a decisão e eleger um subprefeito ali, algo nesse sentido. Quase um voto distrital ali, né? Exatamente, é praticamente um voto distrital. Então, eu acho, e continuo achando, né, que numa cidade, numa metrópole como Campinas, de 1.200.000 habitantes, 850 mil eleitores, talvez mais do que isso já, a gente eleger 33 vereadores, né, é muito pouco para a gente pensar nesse exercício mais cotidiano da democracia. E eu acho que isso faz falta, no sentido de que a gente vê o pessoal que está lá em Brasília com muita distância, o pessoal que está no governo do Estado, então ainda mais, né, a Assembleia Legislativa ela é um poder importantíssimo, mas ela fica meio esmagada entre dois poderes muito importantes, né, um poder federal, de nível federal, e esse do município, que está muito no dia a dia das pessoas. Então, as pessoas vivem nos municípios. Exatamente, as pessoas vivem nos municípios. E de outro lado, a Câmara, o Congresso Nacional estabelece a legislação realmente, né? Nada pode ser contrário a uma lei federal. E tem mais repercussão também nas mídias. Tem mais repercussão, exatamente, né? Então, eu sou um entusiasta, né? Eu sou um cara da democracia participativa, assim, nos meus estudos e tempo na minha prática política também. Então, falta muito. Por isso que eu acho que os conselhos de políticas públicas são um caminho muito importante, né? Especialmente esses conselhos locais. Então, é o conselho do centro de saúde, né, no seu bairro, é o conselho da escola, né? São essas instâncias de decisão que estão previstas em legislação federal, né? Lei de Diretrizes e Bases da Educação prevê a existência dos conselhos de escola. O Sistema Único de Saúde prevê a existência dos conselhos em todos os níveis, desde o nível federal, nacional, até o nível da unidade básica de saúde, né? E eu acho que esse exercício da democracia, né, seja do voto em representantes e a cobrança por esses representantes, né, porque tem esse outro lado da história. E, de outro lado, um exercício mais direto da democracia, participar de assembleias locais, né? Hoje tem muito menos, mas a ideia do orçamento participativo, né, que era um pouco esse debate do distrito, da região, da assembleia local, em que era franqueada a presença para todo mundo. Eu acho que é por aí que passa essa resposta, sabe? Pelo exercício mais cotidiano da democracia
e menos essa ideia de que de 4 em 4 anos a gente se vê, de 4 em 4 anos a gente avalia se o deputado foi bom, se o governador foi bom, se o presidente foi bom. Né? É isso. Quer complementar? Não, eu realmente, eu acho que só gostaria de dizer o seguinte, essa cultura da participação, da cobrança, né? Muitas vezes você ouve, eu votei para deputado estadual, mas eu não me lembro em quem foi, né? Então não basta exercer o direito de voto, é preciso participar, é preciso cobrar, né, o seu vereador, o seu deputado, o seu senador, também o executivo, e essa questão que o Romão disse, os conselhos de participação. Afinal, é aquela pessoa que está próxima àquela escola, àquele centro de saúde, entre outras hipóteses, é que tem mais conhecimento do que qualquer outro. Certamente alguém, aqui apenas a título exemplificativo, mas alguém que mora, por exemplo, na região do Ouro Verde, Romão, tem muito mais conhecimento das necessidades daquela localidade do que o Romão, que mora aqui em Barão Geraldo, e eu que moro aqui em Barão Geraldo. Eu acho que isso, qualquer outro vereador. Isso é muito importante, né? Mas passa por uma questão cultural também. Uhum. Paulo e depois Wagner Romão. Eu acho que se eu sair na rua agora, se eu for fazer uma pesquisa, perguntar para as pessoas, né, se elas são a favor da democracia, eu acredito que a grande maioria vai falar que sim, que é a favor da democracia. Ao mesmo tempo, se a gente analisa as redes sociais, se a gente analisa mesmo artigos e até algumas reportagens, constantemente há denúncias de que ela está sendo violada, que ela não está sendo cumprida. O meu questionamento para vocês, né, até que ponto vocês entendem que a democracia ela tem conceitos diferentes, são questões de interpretações? Por que a gente tem tanta discussão em termos deste assunto? Eu acho que nós podemos ter, em alguma medida, uma visão diferente. Aliás, isso é até da própria essência da democracia, mas há uma régua comum. Há um ponto que é comum. Agora, precisa ver a maneira que você quer interpretar a democracia. Eu acho que essa é uma questão que a gente tem percebido a nível mundial. Cabe interpretação, então? Cabe interpretação até como diz, até um ponto e vírgula, porque é uma régua comum. Né? A base da democracia, no meu modo de pensar, é uma base que é de um consenso, ou ao menos de uma interpretação geral. Eu posso ter alguma variável, mas não na essência, não na essência do que é a democracia, que é o poder do povo, a participação popular, a distribuição de competência, o respeito aos poderes constituídos, o limite de cada poder constituído. Agora, é claro que muitas vezes o que se vê, às vezes, é uma interpretação distorcida de democracia. Democracia é a concretização dos direitos fundamentais, dos direitos sociais. Né? Agora, novamente, é um momento da história, acho que a nível mundial, né, que isso novamente vem à discussão. Wagner, existem conceitos diferentes de democracia? Eu acho que eu gosto sempre de dizer a respeito da intensidade da democracia, né, assim, nesse sentido. Então, existem democracias digamos, de baixa intensidade, em que você elege um determinado representante e é isso, né? De 4 em 4 anos, esse representante se coloca novamente ou não, para que você possa votar nele, né? E aí o cidadão vai fazer a sua avaliação e vai, né, dizer se sim ou não. Mas na prática, eu acho que tem uma ideia, né, que acho que coloca em xeque a democracia. Acho que são 2 elementos que para mim são muito importantes quando a gente vai discutir democracia. O primeiro é a questão da efetividade da democracia. E isso está ligado a uma outra pergunta que é muito feita também nas enquetes, que é o seguinte: você prefere uma democracia
mesmo se ela não te der respostas sobre as tuas necessidades, ou você prefere uma ditadura se ela der respostas para as tuas necessidades, né? Então, essa é uma pergunta difícil, porque ela compara dois regimes, e ela é muito capciosa, né? Ela compara dois regimes e ela coloca a efetividade dos seus, as suas necessidades ou os seus direitos estão sendo ou não atendidos. Então, uma democracia que falha na efetividade do cumprimento daquilo a que ela se propõe, a uma saúde de qualidade, a uma educação de qualidade, a um combate à desigualdade social, né? A todos esses elementos que estão no preâmbulo da nossa Constituição, inclusive, né? E nos artigos iniciais, ela está falhando. Então ela está passível de ser questionada pela população, né? Porque a população sente na sua própria pele, né? Isso. Tem uma charge, Wagner Romão, você estava respondendo, eu estava lembrando, né? Que é uma pessoa assistindo televisão e aí sai um balãozinho, né, da televisão com um texto, né? E aí chega alguém na sala e fala assim, nossa, é mentira isso que essa pessoa está falando. E a pessoa que está assistindo televisão fala assim, como é mentira isso que ela está falando se é tudo o que eu acredito? Então é mais ou menos nisso. Se é aquilo que está passando e você acredita, vira verdade. E aí se está em um campo ou se está em outro, é a sua verdade, é o que você está falando, né? Está dentro do campo daquilo que eu acredito. Exatamente, e daquilo que eu preciso como cidadão, né? Eu acho que acho que esse elemento é um eixo muito interessante para a gente pensar. E o outro eixo, que acho que está dentro de alguns dos momentos difíceis que você pontuou no início, o impeachment com relação à presidenta Dilma, o golpe agora, pelo qual Bolsonaro foi condenado a 27 anos de prisão, são as questões relativas à usurpação do poder, né? Aquilo que está previsto constitucionalmente, que é o seguinte: quem ganha eleição, quem disputa a eleição e vence a eleição, está empossado alguns dias depois, algumas semanas depois, cumpre o mandato. Claro que ele pode eventualmente ser punido por algum crime cometido ao longo do mandato, né? Mas isso tem que ser apurado de uma maneira a mais técnica possível, né? E a menos politizada possível, porque não é qualquer coisa você tirar o mandato de um presidente da República eleito, né? Então, nos dois episódios, tanto no impeachment da presidenta Dilma como no golpe, né, na tentativa de golpe que o Supremo Tribunal Federal identificou, né, onde ele identificou um crime que ocorreu e que foi protagonizado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, nesses dois episódios, a questão da usurpação do poder, ela estava colocada. E eu vou um pouquinho mais além, né? Esse sentimento que uma boa parte da população, né, talvez até a maioria da população tem, quando vê um político, né, seja do legislativo, seja do executivo, não corresponder àquilo aquilo para o qual ele foi eleito, de um lado. E de outro lado, ele se beneficiar daquele cargo, né, em prejuízo da população, como que a gente está vendo agora com relação à PEC da blindagem, né? Nós estamos hoje discutindo também essa questão, né, ao longo do dia. Isso é usurpação de poder também, né? Poxa, eu te elegi para que você me protegesse, para que você me representasse, e agora você está apenas se representando os seus interesses. Esse também, no meu modo de ver, é parte dessa visão de que, poxa, a democracia não está funcionando porque esse direito, esse poder está sendo, que eu concedi como cidadão a você, está sendo usurpado. Você está usando desse poder em benefício próprio. Sim. Não, é isso. Eu acho que o Romão colocou bem. Essa é a questão. Quando você não recebe aquilo que você esperava, que você tinha como expectativa, você começa a colocar em dúvidas se é o melhor modelo. E o meu modo de pensar, essa discussão que se faz, e é isso, e repito, até a nível mundial sobre democracia, é justamente porque as democracias, ao que parece, não foram capazes, em algum momento, de entregar, né, de concretizar direitos materialmente previstos nos textos constitucionais. Porque a democracia formal, todos nós sabemos e temos, né, que é o poder do povo, mas
o que nos interessa efetivamente é essa ideia de democracia no aspecto material, concretização de direitos. E quando isso não acontece, é até natural que se comece a discutir, é uma discussão perigosa, mas que deve ser feita. Se o sistema funciona, até como essa enquete que você colocou, que é capciosa, né? Bem capciosa a colocação, mas é isso. Acho que, Romão, os almoços de família de domingo retratam bem isso, né? É verdade. A democracia, mas a democracia não tá trazendo o alimento, não está trazendo o emprego, a educação, a segurança. Isso tem que ser repensado, no meu modo de pensar. Paulo, na resposta do Wagner Romão, ele falou sobre o STF. E eu acho que tem tudo a ver com essa questão de democracia, da garantia do Estado democrático de direito. Porque acho que há uma percepção, pelo menos de parte da sociedade, né, que o STF está muito em evidência agora, né? Seja para um lado ou seja para o outro. A gente liga a televisão, tá lá congressista. Eu vou levar este assunto para o STF, tanto de esquerda quanto de direita. É uma percepção equivocada da minha parte de que sempre foi assim e agora com as redes sociais, com a televisão, com os nossos telejornais, só estão mostrando o que já acontecia antes, ou de fato está exagerado? E como é que você enxerga este protagonismo, né? Porque é muito comum a gente ver os membros do STF em reuniões com empresários, viajando a todo momento. Então, como que o STF ele entra nessa questão de democracia e na garantia do Estado Democrático de Direito? Acho que esse é o assunto do momento. Eu, particularmente, até gosto de falar bastante disso. Bom, eu acho que o primeiro ponto deve ser lembrado, que é a questão da TV Justiça. Inquestionavelmente, a partir do momento que se cria a TV Justiça, as sessões no Supremo passam a ser divulgadas na televisão, nas redes sociais. Este foi um marco. As pessoas conhecem os ministros do Supremo, as pessoas não conheciam os ministros do Supremo. Mas isso também atende a uma determinação da Constituição, que é a publicidade dos atos processuais. Então, esse certamente foi um marco, a questão. Isso é um consenso até no próprio Supremo Tribunal Federal. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que há uma regra da jurisdição, que é a inércia. Né? O Poder Judiciário, ele não se manifesta de ofício. Para que o Poder Judiciário possa se manifestar, e isso inclusive o Supremo Tribunal Federal, é preciso que haja uma provocação. Então, o Supremo decidiu assim, decidiu de outra maneira, o Supremo está falando sobre a questão do IOF, bom, mas houve uma provocação. Alguém bateu as portas do Supremo Tribunal Federal e disse: eu preciso que você decida isso. E também há uma regra constitucional que diz que a jurisdição não pode deixar de decidir. Não pode falar, eu não vou decidir, volta outro dia. Então, uma vez que a jurisdição é provocada, ela deve dar uma decisão. E decisão judicial não vai agradar a todos. Vai agradar uma parte, vai desagradar uma outra parte, e alguma parte pode ficar neutra. Então, este é um outro ponto. As redes sociais, os meios de comunicação impulsionaram tudo isso. O Supremo Tribunal Federal o Supremo Tribunal Federal no Brasil é considerado das cortes constitucionais de maior poder em nível mundial. Hoje o Supremo exerce esse protagonismo porque as questões são levadas ao Supremo. Isso significa que no espaço político as coisas não estão dando certo. Não existe consenso. Porque se houvesse um consenso e se as coisas estivessem dando certo, as questões não seriam levadas ao judiciário. Então isso também precisa ser pensado. Um outro ponto é que também eu acho que em alguma medida, não todos, e aqui não digo de um ministro específico, mas em alguma medida, o Supremo Tribunal Federal, alguns de seus personagens, ao longo da história, tem de uma certa maneira, digamos assim,
falado, não vou dizer falado muito, falado demais, mas o juiz, ele deve ter uma certa cautela. Se preservar mais. Se preservar, né? O juiz, ele tem que ter esse cuidado, né? Em alguma medida, isso coloca esta imparcialidade do judiciário em xeque quando o ministro A, B ou C está em uma viagem com um grupo de empresários ou de políticos, não que ele não possa viajar, mas são renúncias, são renúncias. Nós temos, eu sempre digo em sala de aula, Romão, e sou um defensor disso, nós temos que respeitar o Poder Judiciário. O Poder Judiciário, mas se a decisão é boa, não, nós temos que respeitá-la. Se não está contente, recorre, podemos fazer críticas, podemos e devemos, mas o respeito sempre. Agora, essa é uma questão delicada, porque a partir do momento que há essa exposição, e muitas vezes uma exposição desnecessária e até exagerada, você começa a colocar em xeque, em dúvida, a imparcialidade do Poder Judiciário. Então, eu acho que são pontos que nós devemos refletir. Uma outra discussão que se faz é essa, em se tratando do Supremo Tribunal Federal, essa questão de mandato, se o ministro Supremo deveria ter um mandato fixo, como tem no direito francês, no direito português, 8 anos. É uma discussão, acho que essa é uma discussão que está aberta à sociedade brasileira. Talvez isso possa ser uma experiência. O direito não nos dá resposta, o direito nos dá experiências. Talvez essa é uma experiência que a sociedade brasileira precise viver. Mas eu acho que esses são os pontos. De alguma maneira, a preservação das autoridades judiciárias, de cortes constitucionais, e certamente a questão de TV Justiça, de mídias sociais, mas um ponto eu gostaria até, se me permite, de reiterar. O Poder Judiciário tem que ser respeitado, como tem que ser respeitado o Poder Executivo, como tem que ser respeitado o Poder Legislativo. E os poderes, afinal de contas, só se manterão, e isso é uma lição antiga, não é, Romão? A partir do momento que eles tiverem esta consciência de que é preciso essa harmonia e esse consenso de limite de atuação da competência de cada qual, para que possam sobreviver, né? Para que possam ter uma vida. É uma fase da história, essa questão mas repito, essa questão do ativismo judicial é porque as coisas não foram bem resolvidas ou foram mal resolvidas na política, no legislativo e no executivo, e aqui independentemente de questão partidária, independente de bandeira. Quero ouvi-lo também, Wagner Romão, sobre esse protagonismo do Supremo Tribunal Federal e se de fato eles conseguem garantir este Estado democrático de direito, essa democracia, ou há excessos, não deveriam discutir determinadas questões? Eu acho que o Judiciário, de maneira geral, e o Supremo Tribunal Federal especialmente, né, ele é um espaço em que se dúvidas sobre o andamento da vida social, da vida política, da vida econômica, são dirimidas, né, são decididas, com base na legislação, né, mas a gente sabe que o conflito social o conflito é algo que está inerente nas sociedades, né. Acho que em determinado momento, em determinadas situações, com relação a determinados casos e temas, eu concordo com o Paulo, né, de que ao legislativo cabe mais clareza, né? Eu talvez nem tanto ao legislativo apenas, mas porque o Poder Executivo também tem poder de legiferante, né? Tem poder de produzir legislação. Sim. Em alguns casos aqui da minha experiência aqui na Câmara de Vereadores, das questões que a gente trata na cidade, a gente percebe que uma legislação mais clara, mais objetiva, ela poderia facilitar a vida tanto da população para um entendimento melhor a respeito dos seus problemas e também para as próprias partes, né, poderem, sempre com o apoio de um advogado, né, ou advogada,
e chegarem a uma decisão mais rapidamente, né? Entrarem em acordos mais rapidamente. Uma tradução em palavras mesmo de projetos? Isso, eu acho, olha, eu vou dar um exemplo aqui, né? Me perdoem que eu vou dar um exemplo de algo que é um tema que eu tenho tratado aqui na Câmara, que é a questão dos cinturões de segurança. A gente, não sei, acho que a gente já fez até um programa sobre esse tema aqui na Questão de Ordem ou em algum outro programa da TV Câmara. A legislação atualmente existente sobre os cinturões, chamados cinturões de segurança, né, que são aquelas partes da cidade, aqueles bairros que, a partir da iniciativa de um grupo de moradores, se fecha, né, num determinado momento do dia, etc. e tal. Ou seja, não é exatamente o condomínio fechado é algo previsto já na legislação. O sujeito compra um lote ali naquele condomínio, ele sabe que é um condomínio fechado e ponto. Né? Não, a gente está falando de uma outra coisa, de uma legislação, né? de um artigo da Lei 208 de 2018, que é absolutamente lacônico, né? Ou seja, ela fala muito pouco, ela estabelece o Instituto do Cinturão de Segurança, mas ela diz muito pouco sobre quem decide, de quem é a iniciativa. Se fala da associação de moradores, é uma iniciativa da associação de moradores, tá bom, mas há sempre uma decisão unânime dos moradores a respeito disso, né? Então, quer dizer, essa é uma legislação em que a gente está vendo, por exemplo, uma enorme discussão, um enorme conflito, né, entre moradores. Tanto que isso nos chegou ao nosso mandato e de outros vereadores aqui da casa, e fomos aonde? Ao Ministério Público. Bom, o Ministério Público precisa, que não é o Judiciário, né? Uma outra instância, inclusive é uma criação da Constituição de 88, ao Ministério Público para que ele possa orientar as partes, pedir informações à Prefeitura, pedir informações a outros poderes, né? A respeito de como melhor dar conta desse conflito. E vai chegar ao Judiciário. É isso. Se é que já não chegou, né? Vai chegar ao Judiciário. Então, e nesse aspecto eu concordo plenamente com o Paulo, né? Eu acho que até mesmo quando as leis são boas, quando as leis são claras, quando as leis são objetivas, quando você identifica, né, os trâmites, né? Ou seja, quando ela é perfeita em termos de escrita legislativa, em termos da sua composição, né? E tem uma técnica toda a respeito disso, que a gente vai, né? Eu como vereador estou aprendendo aqui a isso, né? Mas às vezes, mesmo assim, vai chegar no Judiciário para dirimir uma questão. Quando a lei é ruim, ou ele foi mal elaborada, isso é ainda mais fácil de acontecer, né? Quer dizer, então a busca para que o Judiciário resolva um problema que está na origem da lei, ela inevitavelmente vai ocorrer. Né? Quer completar alguma coisa? Não, é exatamente isso, né? Essa questão que o Romão bem pontuou, essa questão dos cinturões, por exemplo. É uma questão que, a rigor, não teria necessidade de ir ao Ministério Público, e o Ministério Público, em dado momento, se ele também não consegue solucionar isso lá no procedimento interno, no inquérito civil, ele tem que ajuizar a ação. E aí a questão é levada ao Judiciário. E se este Judiciário decide de forma contrária ao que foi decidido pelo Executivo, por exemplo, até pelo Legislativo, vem a questão desse limite, dessa ingerência, dessa interferência. E aí o Executivo vai reagir, vai recorrer, vai chegar lá no STF. No STF que vai ter que dar a última palavra. Eu acho que, se me permite, eu acho que essa questão última que tivemos do IOF, eu acho que essa foi uma questão, um atestado de tudo isso. Teria que ter decidido entre os congressistas. Era uma questão terminantemente política. Programa bom é programa com muitas informações, já estamos na reta final aí nos últimos 10 minutos. Paulo e Wagner Romão. Corrupção, concentração de poder nas mãos de poucos e enfraquecimento das instituições democráticas. São algumas das ameaças que desestabilizam o nosso atual sistema institucional? Bom, a corrupção é eu vou usar até uma palavra forte aqui, não quero ser punido por isso, mas é um câncer, né? É o mal da sociedade, é o mal de todo esse mecanismo, né? Então,
certamente fragiliza, nós precisamos ter instrumentos de combate à corrupção. Eu acho que o Brasil avançou em muito, mas há muito ainda a ser feito, não é? Nesse aspecto da questão da corrupção. Isso certamente fragiliza e muito a estrutura social, né? Esse é um ponto, né? A concentração de poder nas mãos, isso não é saudável em nenhum lugar, né? Muito pelo contrário, é um retrocesso, né? No meu modo de pensar, é preciso que haja uma pulverização das competências, dos poderes, dentro, claro, sempre daquilo que dispõe a Constituição Federal. Eu acho que a gente, claro, a corrupção, ela infelizmente sempre vai existir, né? Ela é algo que está bíblico, né? Quer dizer, está desde o início dos tempos. O grande problema é que se a gente tem instituições capazes de punir, né? E se a gente consegue, enquanto nação, enquanto experiência democrática, experiência republicana, entender que isso realmente é algo que atrapalha a vida das pessoas, está dentro daquele princípio da usurpação do poder, né? O agente público, sim, que seja ele eleito pela população, seja ele um servidor público, né, que se usa dessa posição em benefício próprio, né, porque no final das contas a corrupção trata exatamente disso, ele está também usurpando o poder. Ele está usurpando daquele direito, né, que ele conquistou de exercer um mandato, de estar à frente de uma prefeitura, de um governo do estado, de ter um mandato parlamentar, enfim, né? Então ele está indo além daquilo que é previsto na Constituição, além daquilo que é prerrogativa dele, além daquilo que cada cidadão, cidadã tem a obrigação de prestar contas, né? Então essa, aliás, é uma das questões que nos coloca contra essa tal PEC que foi aprovada na madrugada de hoje na Câmara e que a gente espera que no Senado seja derrotada, né? Porque ela insere um princípio diferente do princípio constitucional, da igualdade de condições para todos os cidadãos e cidadãs, independentemente se ele exerce ou não o mandato parlamentar, né? Então, eu acho que esse é o ponto central. Nós estamos punindo corruptos, seja no processo legal, seja no processo político. Então, acho que esse é um aspecto muito importante. E mostra que uma democracia é mais ou menos saudável, né? Eu acho que a questão da centralização do poder, ela também é muito danosa, mas acho que a nossa Constituição ela é muito sábia também nesse aspecto, né? Como disse aqui o Paulo, né? O judiciário tem uma presença forte, o STF tem bastante poder realmente, me parece que ele está equilibrado com o poder legislativo e o poder executivo. O Ministério Público é uma inovação muito importante da nossa Constituição. Nós somos um país federativo, então nós temos a União, os estados e os municípios. Os municípios passaram a ter, eu quero dar um pouco desse caráter também nessa resposta, porque é claro que é um mal, mas a gente tem que pensar um pouco a estrutura política da nação, do país, né, que está na Constituição. Então, mais do que em qualquer outra Constituição e mais do que em muitos, muitos países, os municípios têm bastante poder no Brasil, né? Poder executivo, poder de gerar orçamento, né? Portanto, de ter, assim, o prefeito no Brasil, ele é um prefeito que tem poder, né? Diferente de muitos outros países em que é muito centralizado, né? E isso, se a gente pegar a França, é um exemplo. Se a gente pegar o próprio Chile, aqui, que é um país tido como um país exemplo na América do Sul, é o poder central que estabelece quem que vai ser o prefeito lá na localidade, lá embaixo, né? Então nós temos essa questão que eu acho que é importante com relação a esse aspecto da centralização do poder. O poder é bastante distribuído, né, no Brasil. Claro que, aqui eu preciso fazer um contraponto, nós precisamos ter representantes que sejam de todas as classes sociais, nós precisamos ter mais mulheres nos parlamentos e nos governos no poder executivo, pessoas negras, ou seja, nós estamos com um problema na representatividade
da sociedade brasileira nos espaços de tomada de poder. Mas estruturalmente, ele é um poder relativamente bem distribuído, né? Para a gente poder encerrar, deixa uma questão importantíssima por último. Então não briguem comigo, tá? Porque vocês vão falar, pô, mas é uma pergunta complexa, grande. Pergunta difícil ao professor Wagner Romão. Professor Wagner. Então primeiro vai ser o professor Wagner Romão e depois o Paulo Braga, já que nós estamos falando sobre democracia. E eu estou com uma reportagem aberta aqui, por isso que eu vou ler bastante aqui no meu tablet. Uma entrevista que saiu no site do Estado de São Paulo com o Marcos Nobre, que é professor titular de filosofia da Unicamp, pesquisador do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, e que na minha visão é um pouco assustador, por isso que eu trago aqui para o programa, porque ele fala que o mundo polarizado acabou e que nós temos hoje duas visões de futuro que são incompatíveis entre si. E ele cita divisão na sociedade entre dois grupos que não compartilham das mesmas premissas e que não existe margem para acordos. A gente falou um pouquinho mais ou menos sobre isso. Quando o Congresso não consegue resolver, vai sempre por STF. E ele fala que não tem margem para acordo. E que o Brasil vive crises sobrepostas desde 2008 e cita avanço dos meios digitais, onde a extrema-direita é bem sucedida, e fala também da insistência progressista, chamando de fascistas aqueles de quem discordam. E ele cita o sucesso do Trump e da direita, que estão à frente em apresentar uma visão de mundo. Enfim, compactuam com isso, há um temor sobre o futuro democrático do Brasil e de outras noções, e acabou aquela questão de polaridade que estava dentro do mesmo campo, na visão deles. São dois campos, como se fossem duas partidas de futebol. Aqui tem um time e ali tem outro time. E aí, com isso, a democracia vai ficar enfraquecida? Wagner Romão primeiro e depois Paulo. É a última pergunta. Mais um programa. Dá mais um Pelo programa. menos mais um Eu programa. deixei por último, falha minha, mas é que rendeu, foi bom este programa. Então, Wagner e depois Paulo. Não, o Marcos Nobre, né, que é um colega lá da Unicamp, querido, ele tem, eu acho que ele faz uma análise desse processo desde 2008, realmente. O que eu posso dizer com relação a isso? Quando a gente tinha, quando ambos os lados respeitavam as regras do jogo, né, ou estavam de acordo com as regras do jogo, opa, legal. Então, a partir dessas regras, nós vamos fazer as nossas disputas aqui e vamos... Quem ganhar, ganhou, né? Quer dizer, se um ganhou num determinado momento, o outro perdeu. De outro lado, numa mesma disputa, você pode, numa outra disputa, num outro momento, você pode também, né, exercer o poder e assim por diante. Disputas eleitorais, por exemplo, né? Hoje, há uma discordância sobre o próprio respeito às regras do jogo que estão colocadas, né? Então, quando o Paulo levanta, né, e diz assim, olha, a Constituição ela é um marco que deve ser, que embora haja previsão, inclusive na própria Constituição, sobre a sua alteração, ela precisa ser respeitada, né? E é bom que ela mude pouco, né? Porque ela é um marco, embora a gente preveja isso, o mundo muda, a sociedade muda, então é importante que possam haver. Mas existem determinadas cláusulas, né? Existem determinadas regras constitucionais que elas não podem ser modificadas. E elas estão sendo colocadas em litígio, né? Então, o que acontece hoje com o crescimento da extrema-direita, né, e com a sua capacidade de se colocar como uma força antissistêmica, né, portanto, né, durante muito tempo a esquerda se colocou como uma força antissistêmica, né, no sentido de que, olha, o sistema capitalista, o modo como o Estado está organizado, ele não nos satisfaz, né? E a gente precisa pensar em alternativas com relação a isso. Mas, pelo menos dentro do campo democrático brasileiro, após 88, após anos 80, as organizações, os partidos políticos que tinham representação no Congresso, fossem de esquerda, né, no campo da esquerda, todos eles eram a favor do Estado Democrático de Direito, né, do respeito às regras constitucionais, disputavam eleições e assim por diante. Hoje, com o advento da extrema-direita, eu vou tentar sintetizar, né, isso mudou radicalmente. E com as redes sociais, que nos seus próprios algoritmos, né, elas se comportam como grandes bolhas, né, a bolha do campo de esquerda, a bolha do campo da direita, e as pessoas acabam se filiando absolutamente a esses dois campos,
isso dificulta a possibilidade de que as pessoas, os grupos, até os partidos políticos possam entrar em acordos, pelo menos sobre as regras do jogo. Então, o grave hoje é esse. A sociedade está em desacordo sobre as próprias regras do conflito político, né? Em síntese, é um pouco isso que acho que o Marcos está apontando aí. Paulo Braga, 3 minutos, por gentileza. Não, eu acho que a resposta que o Romão deu foi perfeita. Eu acho que é isso. Hoje o que se tem é essa divergência entre as próprias regras que nos norteiam. E isso mudou, né, a forma de se discutir e se decidir, né? Sempre houveram lados opostos. Isso é natural, e aliás da democracia. Mas hoje o momento é um pouco delicado, justamente porque não há um consenso, até mesmo em relação às regras sistêmicas. Programa bom, programa com muitas informações e passa rápido. Então, Paulo Braga, advogado e especialista em direito constitucional, muito obrigado pela disponibilidade do seu tempo, a aula que você deu aqui pra gente. Tenho certeza que de grande valia para o nosso telespectador. Já faço um novo convite para o senhor retornar até os nossos estúdios e fica aberto aí para suas considerações finais. Não, eu queria novamente agradecer a TV Câmara pelo convite. É sempre uma honra vir aqui, eu acho que isso é muito importante. Desempenham um papel também a sociedade muito importante e faço esse agradecimento em seu nome também do Wagner Romão e do presidente Rossini e espero de alguma maneira na minha pequenez ter contribuído. E uma alegria participar aqui ao lado do professor Romão, que de fato é sim uma referência, não é? Para todos nós. Então eu certamente aprendi muito com ele aqui nessa tarde. O vereador Wagner Romão, também muito obrigado novamente pela disponibilidade do seu tempo, ter aceito o convite para participar aqui do nosso programa. Eu já faço um novo convite para o senhor retornar aos nossos estudos. Sim, eu voltarei, com certeza. Eu acho que os programas aqui do Questão de Ordem são muito legais, assim, porque a gente consegue realmente desenvolver com mais calma, né, com mais tranquilidade, temas que são tão importantes. Queria agradecer também, né, as palavras e também a possibilidade de dialogar com o Paulo e as pessoas que estão nos assistindo também, e dizer que esse tema é crucial, né? Esse tema realmente é muito importante. Que bom que a gente pôde fazer um debate sobre um tema mais geral, claro que pontuado das questões próprias do nosso dia a dia, mas queria agradecer a oportunidade. Obrigado. E eu agradeço você aí de casa pela sua companhia, pela sua audiência, espero que a gente tenha contribuído e até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau.